Tem gente ganhando 10 mil por mês e ainda assim vive no limite. Por quê? Porque não sabe gerenciar. Gasta tudo. Ou pior, gasta o que não tem. Não adianta nada aumentar a renda se você mantém os mesmos hábitos ruins. Gastar antes de receber, parcelar tudo, viver no crédito, isso te prende mais do que a falta de dinheiro. Liberdade financeira não é sobre quanto entra, é sobre quanto sobra. E o que você faz com o que sobra. Comenta "chega de auto-engano" se você entendeu e me segue para parar de cair nessas armadilhas. O paradoxo da informação. Saber demais pode cegar. Você já ouviu falar da expressão paradoxo da escolha? Ela afirma que quanto mais opções temos, mais difícil se torna decidir. Agora, imagine esse mesmo princípio aplicado ao dinheiro. Quanto mais você estuda, lê, compara, estuda mais um pouco, mais você se paralisa. E sabe o que é pior? A maioria nem percebe. Tem gente que passa anos mergulhado em planilhas, tentando encontrar o melhor investimento, o fundo perfeito, a ação mais rentável, o momento exato de entrar, e acaba fazendo absolutamente nada. Enquanto isso, o sujeito que simplesmente começa, mesmo sem saber muito, está acumulando experiência, capital e, principalmente, resultados. O excesso de informação dá uma falsa sensação de controle. Você se sente inteligente, preparado, estrategista, mas na prática está apenas mascarando o medo de errar. E o mercado financeiro adora isso, porque quem mais lucra não é quem sabe mais, mas quem age com consistência e inteligência emocional. Há um nome técnico para isso: análise paralisia. O sujeito lê 5 livros sobre investimentos e acredita que precisa ler mais 2 antes de comprar a primeira ação. Ouve 10 podcasts, segue 20 perfis no Instagram sobre finanças e continua empacado. E sabe o que mais? Muitas vezes esse comportamento é uma fuga, uma desculpa nobre para não encarar o risco. A informação é uma ferramenta, não um escudo. Quando você transforma conhecimento em desculpa, está trocando a ação por teoria. E teoria não paga boletos. Teoria não constrói patrimônio. Teoria não muda a sua vida. Só a prática faz isso. Então pare agora e se pergunte: você está mesmo aprendendo para agir ou só estudando para se sentir no controle? A maldade do conteúdo bem intencionado, o lado sombrio da educação financeira. Você acredita que todo o conteúdo de educação financeira que consome está de fato te ajudando? Pois é, aí é que mora o perigo. Existe uma armadilha sutil, quase invisível, escondida em vídeos, livros e perfis de finanças que parecem educativos, mas fazem justamente o contrário. Te mantém parado. A cada dia surge um novo guru te explicando o que é CDI, IPCA, como montar uma carteira balanceada ou qual ação da moda vai te deixar rico. E você consome, compartilha, comenta, mas no fundo não faz nada de concreto com aquilo. Você já parou para pensar por que consome tanto conteúdo e seu patrimônio continua igual? A verdade é dura. Boa parte da educação financeira virou entretenimento. E o pior, entretenimento travestido de sabedoria. É como se fosse um jogo, onde todos querem parecer muito inteligentes, mas ninguém está jogando de verdade, só estão na arquibancada opinando sobre a partida. E isso acontece porque o conteúdo, bem intencionado, muitas vezes é feito para agradar o algoritmo, não para transformar vidas. A linguagem é leve, os temas são populares, os conselhos são genéricos. Serve mais para manter você assistindo o próximo vídeo do que para te empurrar à ação real. Quer um exemplo? A maioria dos vídeos sobre independência financeira termina com frases como "invista em você", "diversifique" ou "faça seu dinheiro trabalhar". Mas quando você fecha o vídeo, o que exatamente mudou na sua vida? Quais passos você deu de fato? Se a resposta for nenhum, então aquele conteúdo te entreteve e só isso. A educação financeira real é desconfortável. Ele exige que você olhe de frente para sua desorganização, seus hábitos ruins, suas desculpas, e isso não gera clique, não viraliza. Por isso, a maioria prefere te deixar numa zona segura, bonitinha, mas estéril. E o resultado? Um exército de pessoas bem informadas, mas financeiramente inertes. A ilusão da ação infinita. Quando fazer demais sabota seus resultados.
Imagine alguém sentado à frente de uma tela com dezenas de abas abertas. Planilhas, gráficos, vídeos de especialistas, livros pela metade e uma lista interminável de metas e microtarefas financeiras. Essa pessoa parece incrivelmente produtiva. Mas por trás da aparência de eficiência, existe um buraco invisível que suga o progresso real: o excesso de ação sem direção. Esse é o ponto cego de muitos que mergulham fundo demais no universo da inteligência financeira. Eles sabem muito, têm repertório, ferramentas, ideias, mas vivem paralisados por um paradoxo cruel. Quanto mais fazem, menos saem do lugar. Aqui entra um dos fenômenos mais traiçoeiros da mentalidade moderna: o fetiche da produtividade. Você já deve ter visto por aí. Faça isso antes das 6 da manhã. Tenha 5 fontes de renda. Leia um livro por semana. Invista automaticamente em 7 ativos diferentes. Aprenda uma nova habilidade por mês. O mundo financeiro virou um videogame sem fim. Mas ninguém te conta que fazer demais, sem clareza e sem limites, é só outra forma de auto-engano. Vamos a um exemplo prático. Paula é uma entusiasta de finanças. Acorda cedo, revisa o portfólio de investimentos, ouve 2 podcasts durante o café, anota ideias no Notion, acompanha as movimentações do mercado, mas à noite, quando deita, sente um incômodo estranho. Apesar de ter feito tanta coisa, não sente que realmente avançou. O patrimônio cresceu pouco, a rotina está desgastante e as decisões parecem cada vez mais confusas. O que aconteceu com Paula acontece com milhões de pessoas que se afogam em ação. O problema é que a inteligência financeira virou hiperatividade financeira. E ninguém ensina como parar. Parar para pensar, parar para priorizar, parar para simplificar. Existe um limite saudável entre estar em movimento e estar em desequilíbrio. E muitas vezes o mais inteligente a se fazer não é fazer mais, mas sim fazer menos e melhor. Esse é o ponto onde a educação financeira tradicional falha. Ela ensina sobre ativos e passivos, mas não ensina sobre capacidade mental. Ela fala sobre juros compostos, mas não fala sobre energia composta, aquela que se perde quando você se espalha demais. Lembra do conceito de custo de oportunidade? Pois é, ele também se aplica à sua atenção. Cada vez que você lê mais um artigo, testa mais uma estratégia, abre mais uma conta digital, consome mais uma planilha milagrosa, você está dizendo não para o foco. E pior, está treinando sua mente para viver em estado de urgência e escassez, mesmo quando já não há mais motivos reais para isso. O paradoxo é que quanto mais inteligência você acumula, maior a tentação de aplicar tudo ao mesmo tempo. Mas essa tentação é o que te prende num ciclo de microações inúteis. Você deixa de caminhar em linha reta porque está tentando pegar todas as trilhas ao mesmo tempo. Agora vem o golpe final da armadilha. Quanto mais você faz e menos resultado vê, mais você acredita que precisa fazer ainda mais. É uma espiral. E muitos caem nela porque confundem movimento com progresso. Lembre-se, quem corre em círculos também está se movimentando, mas continua exatamente no mesmo lugar. Às vezes, a real inteligência financeira está em parar, observar, refletir, eliminar o que é desnecessário, delegar, automatizar, escolher menos batalhas e vencê-las com mais profundidade. E, principalmente, desenvolver a coragem de dizer não, mesmo para ideias boas, se elas não forem essenciais. Quem sabe demais tende a querer aplicar tudo, testar tudo, controlar tudo. Mas o verdadeiro mestre das finanças pessoais é aquele que aprendeu o valor de uma mente calma, de uma rotina simples e de decisões certeiras. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que fazer. O ego financeiro, quando a inteligência vira armadilha de autoafirmação. Pedro olhava para a tela do computador. Ele tinha feito tudo certo. Assistiu a dezenas de vídeos, leu livros sobre finanças, montou uma planilha impecável e até criou uma carteira de investimentos com base em estratégias sofisticadas. Ele sabia o que estava fazendo. Pelo menos, era o que ele repetia para si mesmo todas as noites antes de dormir.
Até que, pela terceira vez no ano, viu seus resultados despencarem por decisões que, ironicamente, ele achava que eram as certas. Mas Pedro não é um caso isolado. O que está por trás dessa armadilha? O ego. A inteligência financeira, quando não é equilibrada com humildade, vira uma armadilha perigosa. O conhecimento dá a falsa sensação de controle. E quando você acredita que sabe demais, começa a ignorar os sinais, subestimar os riscos e superestimar sua capacidade de prever o mercado, ou pior, de vencer o próprio comportamento. Esse é o efeito Dunning-Kruger, em ação. Quanto mais a pessoa aprende, mais ela acha que está no topo. E quanto mais no topo ela se sente, menos abre espaço para aprender. A inteligência vira escudo, o conhecimento vira armadura, e a vulnerabilidade, que é essencial para crescer, desaparece. Pedro, ao tentar mostrar que dominava o jogo, deixou de jogar com estratégia e passou a jogar com o ego. Em vez de seguir o básico com consistência, poupar, investir com simplicidade, evitar alavancagem, começou a buscar movimentos complexos. Entrava em opções, arbitragem, swing trades, criptos alavancadas, não porque precisava, mas porque queria provar que era diferente. Melhor, mais esperto. Mas o mercado não premia quem quer mostrar que é inteligente. Ele premia quem consegue sobreviver. E, na maioria das vezes, quem sobrevive é quem erra pouco, não quem acerta muito. É quem tem disciplina, não quem tem genialidade. É por isso que tantas pessoas inteligentes financeiramente estão estagnadas, não por falta de conhecimento, mas por excesso de confiança. Elas viram o jogo como um palco de autoafirmação. E nesse palco, o foco não é construir riqueza, é provar que merecem reconhecimento. A verdade que ninguém gosta de ouvir é esta: o dinheiro não se importa com seu QI financeiro. Ele só responde a uma coisa: seu comportamento ao longo do tempo. E comportamento é humildade. É aceitar que você pode estar errado, que nem sempre precisa da melhor estratégia, mas da mais simples. Que seguir o plano é mais eficaz do que reinventá-lo a cada mês. Que o tédio é parte da construção de patrimônio e que muitas vezes o desejo por novidade é só o ego querendo aplausos. Pedro, depois de perder parte significativa do que construiu, finalmente parou. Não para estudar mais, mas para ouvir, para observar, para reconhecer que não era sobre saber mais, e sim sobre aceitar mais. Aceitar que a inteligência só funciona quando vem acompanhada de equilíbrio emocional. E quando fez isso, tudo mudou. Ele não virou um gênio, não ficou rico da noite para o dia, mas pela primeira vez viu sua conta crescer não por um golpe de sorte, mas por consistência. E mais importante, conseguiu dormir tranquilo, porque finalmente entendeu que o jogo financeiro não é vencido por quem sabe mais, mas sim por quem precisa provar menos. A armadilha da inteligência é essa: quanto mais você quer provar que sabe, menos você realmente aprende. E quanto menos você aprende, mais caro o mercado te cobra por isso. A ilusão do controle. Por que planejar demais também pode ser um erro? Pedro estava determinado. Depois de anos de estudos, quedas e recomeços, ele decidiu que a solução definitiva era ter um plano à prova de falhas. Passou noites ajustando variáveis, traçando cenários, simulando possibilidades. Tinha planilhas tão detalhadas que até um engenheiro da NASA se perderia nelas. Cada centavo tinha um destino. Cada investimento tinha data de entrada, saída, rebalanceamento, projeções de retorno e até margem de erro. Ele acreditava, de verdade, que agora tinha o controle absoluto. Mas o que Pedro não sabia, e o que muitos ignoram, é que o desejo excessivo de controle é apenas mais uma forma de medo disfarçado. Planejar demais é, muitas vezes, a tentativa desesperada de escapar da incerteza. Só que, no jogo financeiro, a incerteza não é um erro do sistema. Ela é o sistema. A ilusão do controle é sutil. Ela vem disfarçada de disciplina, de organização, de responsabilidade,
mas em muitos casos esconde um desconforto profundo com a realidade. Não importa o quanto você saiba ou planeje, eventos inesperados vão acontecer. A bolsa vai cair, a inflação vai subir, a empresa que parecia sólida vai falir, o emprego que parecia estável vai acabar. E quando o plano falha, porque inevitavelmente vai falhar em algum ponto, o excesso de rigidez vira fragilidade. Quem planeja demais tende a travar diante do imprevisto. Fica paralisado, buscando lógica em algo que é, por natureza, imprevisível. O que era para ser uma ferramenta de orientação vira prisão de expectativas frustradas. Pedro, ao se deparar com a realidade que não batia com o seu plano perfeito, ficou sem ação. Tentou forçar o plano a funcionar, mesmo com o cenário gritando o contrário. Perdeu dinheiro, perdeu tempo e quase perdeu a sanidade tentando ajustar o mundo ao seu modelo, em vez de ajustar o modelo ao mundo. A verdade brutal é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha sem ser adaptado. Os maiores investidores do mundo, de Warren Buffett a Ray Dalio, falam sobre a importância de resiliência, flexibilidade, gestão de riscos, e não sobre perfeição. Um bom plano financeiro não é aquele que prevê tudo. É aquele que funciona mesmo quando muita coisa dá errado. É aquele que tem margem de segurança, que considera o erro humano, que não exige performance heróica a cada mês. É aquele que se adapta. Pedro só entendeu isso quando, por primeira vez, fez algo impensável. Jogou fora as 12 abas da planilha e manteve apenas uma. Uma com 3 colunas: entradas, saídas e objetivo. E então, escreveu uma frase no topo: "Meu plano precisa sobreviver ao pior dia da minha vida, não ao melhor." Nesse dia, ele começou a construir liberdade, não controle, porque liberdade não vem de tentar prever o futuro, vem de saber viver bem, apesar dele. Planejar é importante, mas planejar demais é como tentar capturar o vento com as mãos. O verdadeiro jogo está em aceitar a incerteza, construir estruturas simples, sólidas e, principalmente, responder bem ao inesperado. E, no fim das contas, foi isso que salvou Pedro. Ele percebeu que o plano perfeito é aquele que continua funcionando mesmo quando tudo dá errado. E que a vida financeira, como a própria vida, é menos sobre rigidez e mais sobre adaptação. Liberdade financeira não é um destino, é um estilo de vida. Pedro finalmente entendeu. Depois de anos estudando, errando, consumindo toneladas de conteúdo, tentando fórmulas milagrosas, seguindo gurus e abandonando gurus, criando planos complexos e jogando fora todos eles, ele percebeu que ninguém tinha dito com todas as letras. Liberdade financeira não é um lugar onde você chega, é uma forma de caminhar. Não é sobre ter 1 milhão na conta. Não é sobre viver de dividendos em uma ilha. Não é sobre ganhar o suficiente para nunca mais trabalhar. É sobre não ser refém do dinheiro, nem pelo excesso, nem pela falta. A maioria das pessoas pensa na liberdade financeira como um final de filme. A cena em que o protagonista vende tudo, muda de vida, compra uma casa na serra e vive de renda com paz e tranquilidade. Mas o que ninguém percebe é que esse tipo de final só existe no cinema. Na vida real, o dinheiro nunca para de circular, o sistema financeiro não para, o mercado não para, as contas não param e a vida muito menos. O que muda na liberdade verdadeira é a relação que você tem com o dinheiro. Pedro já não precisava mais de controle absoluto, nem de respostas perfeitas. Ele agora compreendia que a verdadeira riqueza está na autonomia de escolher. Poder dizer sim, poder dizer não. Não por impulso, nem por medo, mas por clareza. Ele não precisava mais saber tudo, só o suficiente para entender o que era essencial e descartar o que era ruído. Ele não buscava mais acumular, mas sustentar.
Não queria mais parecer rico. Queria viver com dignidade, com tranquilidade, com propósito. E, acima de tudo, Pedro entendeu que liberdade não é fugir do sistema, mas não ser manipulado por ele. A liberdade acontece quando você percebe que não precisa de um carro de 300 mil para ser feliz, que não precisa de um celular novo todo ano, que não precisa se comparar com ninguém no Instagram, que não precisa trabalhar 80 horas por semana para se sentir útil. Ela começa no momento em que você para de comprar para preencher um vazio e começa a construir um senso de suficiência. Pedro agora vive com menos, mas vive mais. Menos ansiedade, mais clareza. Menos consumo, mais consciência. Menos pressa, mais presença. E foi nessa simplicidade, longe dos gráficos, das metas inalcançáveis, dos cursos de promessas vazias, que ele encontrou o que sempre buscou: paz financeira. Liberdade financeira, no fim das contas, é isso. Não é um número, é um estilo de vida. É quando o dinheiro deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser apenas uma ferramenta. E você, está esperando chegar a algum lugar? Ou já entendeu que talvez a jornada seja o próprio destino?